Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, mais uma aula. Bom, vamos falar nessa aula sobre a rentabilidade acumulada e o conceito também de fator, que eu acho que, bom, muito importante esses pontos para a gente poder avançar no nosso curso, tá? Vou começar pelo conceito de fator, que é o seguinte: surge um problema quando a gente está trabalhando com os números em percentual. Principalmente, aqui já entrando no mérito, né, na nossa aula, principalmente quando a gente está falando em rentabilidade acumulada, que é a soma de duas taxas, duas ou mais taxas, ou a subtração, né, de duas ou mais taxas, em determinado período. Qual que é o grande problema, tá, que a gente vê no raciocínio simples, nos métodos simples de solução e no método correto, né? Não que o simples seja errado, mas nesse caso o mais simples seria errado. Que é o que? Eu quero saber qual foi a rentabilidade desse fundo em janeiro e fevereiro somados. E aí a pessoa faz o seguinte, pega lá 8,64 mais 4,74 e aí chega em 13,38. Ela fala, bom, então a rentabilidade dos dois primeiros meses foi 13,38. E aí, qual que é o problema disso, né? Da gente pegar um número e apenas somar esses dois números? Que quando a gente está falando de 8,64, por exemplo, não é puramente 8,64. Isso aqui é 8,64%, porque essas rentabilidades estão em percentuais. E o 4,74 também é em percentual. Então, o grande problema é que nós não estamos levando em conta esse percentual aqui. O que é esse percentual, né? É eu pegar o número, igual a 8,64, e dividir por 100. É o número dividido por 100. No caso do 4,74, 4,74 dividido por 100. Então, esse é o principal ponto, tá? A gente precisa sempre levar em conta que esses números são percentuais, então eu não posso simplesmente somá-los, porque eu estaria deixando de lado aqui os percentuais. Daqui vem um outro problema, quando a gente vai somar dois números dividido por 100 por conta de propriedades aí das operações, a gente não vai conseguir chegar no valor acumulado exato. Qual que é a saída que nós encontramos para poder resolver isso? Nós vamos transformar, e nós sempre transformamos cada um desses números, ou cada uma dessas divisões, em fatores. Então, o que é o fator de cada um desses números, né? Desses números percentuais? É o número, 8,64, dividido por 100, porque ele está em percentual, e somado 1. Ok? No caso do 4,74, a mesma coisa. 4,74 dividido por 100 e somado 1. E aí a gente encontra o fator dos números. Então, o fator desse 8,64 fica 1,0864, que é a mesma coisa que pegar 8,64, dividir por 100 e somar 1. O do 4,74, o fator então fica 1,0474. Ok? E aí a gente acha o fator de cada um desses números. Bom, então o fator de um número nada mais é do que eu pegar esse número em percentual e dividi-lo por 100, porque ele está em percentual. Mais do que isso, somar 1 nesse número. Então, isso é o fator. Seja o número qual for, positivo ou negativo, o fator ele será igual. Por exemplo, o fator desse número aqui dos negativos 0,83 é o 0,83 dividido por 100 mais 1.
ok? Então, o fator eu não vou usar o número negativo. Eu pego o número absoluto, né? O 0,83 dividido por 100 mais 1. Então, eu não uso o negativo quando eu vou transformar em fator, tá bom? E aí, nesse caso aqui, 1,0083, ok? Bom, entendendo o que é o fator, que é muito importante. E na HP, como que eu faço? Bom, na HP é simples, a gente já fez essas contas, né? Transformar o número em fator na HP, o caminho é pegar o número 8,64, Enter, dividindo por 100, 100 divide 1 mais. Então, o número aqui, Enter, 100 divide 1 mais, é o que a gente sempre vai fazer para transformar em fator. Enter, 100 divide 1 mais. Esse vai ser o mantra, esse vai ser o nosso... Poxa, isso que a gente vai usar sempre, vocês vão guardar isso, porque vamos usar muito isso. Quase todas as contas que nós vamos fazer, vamos utilizar isso. E aí, a gente sempre tem que lembrar. Então, falei transformar em fator, lembra. É pegar o número, Enter, 100 divide 1 mais. Que é o que eu estou fazendo? Estou dividindo o número por 100 e somando 1, transformando ele em fator. Ok? Então, para que serve isso, né? Mas na prática, para que a gente está falando, para que eu estou falando tanto aqui de fator? Que é o seguinte, o problema que a gente viu quando vai somar as taxas é que não dá para somar. E aí a saída que nós encontramos foi, bom, essas taxas elas estão em percentuais, vamos transformar cada uma dessas taxas em fatores, e aí nós somamos. Só que a soma não é tão somente pegar o fator do 8,64, então 1,0864, somar com o de fevereiro, né? 1,0474, e pegar e fazer a conta de mais esse. Não. Não é isso que a gente faz. Não é essa a forma correta de se fazer. A forma que a gente vai utilizar aqui é a rentabilidade acumulada. E aí, na rentabilidade acumulada, tudo que for soma de taxas, então quando eu estou somando um mês com outro mês, como é o caso aqui de janeiro mais fevereiro, então a soma de taxas, vai se transformar em multiplicação dos fatores. Então a soma de taxas, se eu pegar janeiro mais fevereiro, os dois são positivos, então eu vou somar os dois, vai virar uma multiplicação dos fatores. E a subtração de taxas, que é o caso aqui, se eu fosse pegar qualquer um com o mais, que foi negativo, então se eu pegar esses 2 meses, esse daqui foi negativo, então a subtração, em vez de usar a multiplicação, eu vou usar a divisão, que é o desconto de taxa. Então, soma, multiplicação, subtração, a divisão. E aí, com tudo isso pronto, nós conseguimos encontrar, por exemplo, a rentabilidade acumulada desse fundo em janeiro e fevereiro. Como que nós fazemos isso? Transformando em fator janeiro, transformando em fator fevereiro, já está aqui, né? Fator de janeiro e o fator de fevereiro, e multiplicando esses dois fatores. Bom, vou fazer isso na HP direto, para a gente já poder resolver. Então vamos lá, vou transformar aqui em fator o primeiro, 8,64, Enter, 100 divide 1 mais. Bom, transformei em fator janeiro. Agora eu vou pegar fevereiro, 4,74, Enter, 100, errei, então limpo aqui, 100 divide 1 mais, ok? Então eu tenho lá, janeiro na memória, fevereiro na tela. Bom, eu quero saber a rentabilidade acumulada desses 2 meses juntos. Então eu vou multiplicar esses dois. Só que, para poder chegar nesse resultado, eu transformei em fator. Então eu somei 1, dividi por 100 e somei 1.
Agora eu preciso voltar à forma normal. Então eu preciso tirar esse 1 que eu coloquei e preciso tirar esse 100 que eu dividi. Então eu vou precisar fazer o inverso. Se eu somei 1 lá atrás, agora eu vou fazer 1 menos, vou tirar esse 1 e agora eu vou multiplicar por 100, porque eu tinha dividido por 100, agora eu vou multiplicar por 100 para voltar à forma percentual. Então eu tenho que aqui, janeiro com fevereiro acumulado, foi uma rentabilidade de 13,789, 13,79%. Ok? Então essa foi a rentabilidade de janeiro com fevereiro acumulado. Bom, se eu quiser pegar agora o mês de março e saber o trimestre, então vou pegar arredondado, 13,79, e aí vou transformar em fator, 100 divide 1 mais, e aí o que eu vou fazer? O mês de março ele foi negativo em 0,83%. Então eu vou transformar esse 0,83 em fator, então 0,83 enter, 100 divide 1 mais, ok, transformei em fator. Bom, já está na minha memória janeiro e fevereiro acumulado e agora eu estou com março aqui na minha tela. Se eu multiplicar os dois, eu vou estar somando a rentabilidade de março. Só que março ele foi negativo, então o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir, preciso subtrair, né? Aqui pra gente, ó. Março ele foi negativo, então a conta seria janeiro mais fevereiro menos março, né? Porque é negativo aqui, então seria 8,64, 4,74 mais e menos 0,83. Eu tiraria esse mês de março da minha conta para chegar na rentabilidade do trimestre. Como eu falei que menos a gente transforma em dividir, então na nossa conta aqui nós vamos dividir, porque eu estarei tirando esse 0,83 daquela rentabilidade acumulada. E aí o nosso mantra, voltando, né, fechando o que a gente tem feito, dividimos por 100, somamos 1, agora então eu vou tirar aquele 1 que eu coloquei e vou multiplicar por 100 para voltar em percentual. Ou seja, no primeiro trimestre a rentabilidade foi de 12,85%. Eu acumulando janeiro, fevereiro e março, janeiro e fevereiro positivo, eu somando entre aspas os dois, na verdade é multiplicando os fatores de cada um dos meses, e no mês de março negativo, então eu subtraindo entre aspas, na verdade dividindo o fator do mês de março a essa rentabilidade acumulada. Ok? Então, gente, basicamente aqui, para a gente poder resolver então a rentabilidade acumulada, sempre transforma em fator. Quando eu vou acumular, somar dois positivos, né? Somar duas taxas, na verdade eu vou multiplicar os dois fatores dessa taxa, transformar em fator, então eu vou dividir por 100 e somar 1, sempre, dividido por 100 somado 1. Na HP é a taxa, né? Enter, 100 divide 1 mais, já estou transformando ela em fator. E aí se vocês quiserem treinar, vocês podem fazer o retorno acumulado desse fundo nesse período. Então pega esse fundo seleção, faz o que a gente já começou a fazer, fiz aqui o trimestre, né? Continua, sempre chegou no resultado lá na HP, não zera, chegou no resultado de março, agora vou acumular abril. Então vou colocar na sequência taxa de abril, vou fazer aqui para vocês com a taxa de abril. Ó, já está aqui a taxa do trimestre. Então o que você faz? Você divide por 100, soma 1. Então eu cheguei no fator do trimestre, certo? Agora soma o próximo mês, o mês de abril. Como que eu vou somar esse mês de abril? Vou pegar o mês de abril, 1,87, enter, vou transformar em fator, 100 divide 1 mais. Ele é positivo, então eu vou multiplicar. Cheguei no fator do mês de abril acumulado, janeiro, fevereiro, março, abril. Se você quer saber o período todo, o ano todo, não precisa fazer um menos 100 vezes.
O menos 100 vezes, para transformar na taxa percentual, é só quando você terminar a conta. Tá? Então, chegou aqui no fator dos 4 primeiros meses, parte para maio. Maio foi negativo em 4,79. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 4,79, Enter, 100 divide 1 mais. Foi negativo, certo? Estou com o fator aqui de maio. Então, vou dividir. Então, aí eu chego na rentabilidade acumulada com o mês de maio, descontando do mês de maio. Então, o fator, né, acumulado, 1,0970, que aqui, não precisa fazer, mas aqui é a taxa de 9,7%, 9,7%, tá? E aí, se você quiser saber a rentabilidade do ano todo, continua fazendo isso para os demais meses. Vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto aqui até o final do ano. Então, temos aqui até maio. E aí pegamos junho, foi 0,16, Enter, 100, divide 1 mais, fator então de junho está aqui, vezes. Vamos para julho agora. Julho deu 5%, então 5, Enter, 100, divide 1 mais, fator do 5, acumulo. Vamos lá para agosto, 6,44, Enter, 100, divide 1 mais, vezes, acumulei agosto. Setembro, então 9, Enter, mesmo esqueminha, viu gente? Ó, não muda nada, 100 divide 1 mais, acumulei. Então outubro foi negativo 1,27, então 1,27, 100 divide, deixa eu voltar aqui, 100 divide 1 mais, ok? Agora dividindo, né? Porque foi negativo, então eu divido. Depois foi negativo de novo, 1,26, Enter, 100 divide 1 mais. Então vou dividir novamente. E para fechar, 5,29 em dezembro, Enter, 100 divide 1 mais, vezes 1 menos 100. Vezes, né? Aí para poder fechar tudo, como eu peguei dezembro, para poder fechar o ano, fiz lá 1 menos 100 vezes, a gente chega ali em 37,44%, é o acumulado do ano. Aí vocês podem me perguntar, Danilo, mas não bateu, porque na HP está dando 37,4434 e no slide está dando 37,4429. Aí olha que interessante, quando a gente começou a fazer a conta, eu arredondei o fator acumulado de janeiro e fevereiro, e só depois eu comecei a fazer na sequência com vocês. Então só de eu ter arredondado o fator acumulado de janeiro e fevereiro, ele deu essa diferença ali a partir ali do 44,34 em vez de ser 29, ok? Então é o formato. O que é ideal? Você sempre fazer num método. Se você vai arredondando, sempre arredonda. O ideal mesmo é não arredondar e sempre fazer da forma que eu fiz, não arredondando no começo. Então, sempre fazendo de forma direta, você sempre vai ter o formato mais correto sem arredondar, ok? E aí, lembrando, se a sua HP você usa 2 casas decimais após a vírgula, ela não arredonda. Embora apareça arredondado, ela não arredonda, ela sempre usa todos os números, ok? Gente, então basicamente é isso, tá? De rentabilidade acumulada. Não esqueçam do fator. O principal ponto aqui são os fatores. Como faz para poder transformar em fator, que é o 100 divide 1 mais. Saber que eu não vou somar duas rentabilidades de 2 meses. Eu vou transformar em fator e multiplicar as duas. São os principais pontos para a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula.